Olá, meus amores, tudo bem? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos retomar o nosso assunto do fascismo, né? A gente encerrou nosso vídeo da aula passada, só falando sobre as coisas que Mussolini fez quando chegou ao poder, né? De perseguir liberdades individuais, de poder matar pessoas, de prender pessoas por pensar diferente, de fechar o Congresso, ou seja, todas as decisões teriam que passar pelo crivo da vontade dele, certo? Ou seja, a vontade dele que vale. Criou uma polícia política para pesquisar quem eram essas pessoas que pensavam diferente dele, que não concordavam com ele, e matá-los, pessoas que eventualmente poderiam vir a falar mal dele, certo? Então, o fascismo na Itália ele ganha uma força muito grande porque os opositores eles praticamente ou vão deixar de existir ou vão ser silenciados, certo? E o Mussolini ele vai apresentar planos de reestruturação econômica, certo? Que vai querendo ou não querendo, gerar uma Itália recuperada de uma forma breve. Isso com a economia boa. E uma mídia que não poderia mais ser oposição, porque quem falasse mal era preso e morto, dava para as pessoas a sensação de que estava tudo muito bem, certo? O outro caso que nós vamos falar é o chamado fascismo alemão, ou seja, o nazismo. Por que eu usei o termo fascismo alemão aí? Porque o nazismo é uma ideologia que é baseada no fascismo italiano. Ou seja, a gente poderia simplesmente usar um fascismo aplicado à Alemanha, é o nazismo, certo? Então, lembra das características do que é fascismo que eu dei a vocês? Todas se aplicam à Alemanha. Agora, por que na Alemanha se usa o termo nazismo e não fascismo? Diferenças regionais, certo? Então, essas diferenças regionais, claro que do modelo aplicado por Hitler e o modelo aplicado por Mussolini tem diferenças, de uma forma geral, eram muito semelhantes, mas tem umas diferenças sim, certo? Muito aplicado por conta das questões da regionalidade. No caso da Alemanha hitlerista, Hitler, além de tudo, ele vai ter uma perseguição substancial às raças que ele dizia, raças entre aspas, certo? Que ele chamava de inferiores. Então, pessoas que ele vai dizer que eram seres inferiores e que não serviam para absolutamente nada dentro do aspecto social. Isso nós podemos aplicar, certo, a deficientes físicos, judeus, deficientes mentais, homossexuais, ciganos, negros, minorias étnicas, são pessoas que Hitler perseguiu e criou uma campanha sistemática de eliminação, que ele batizou de solução final. Para vocês terem uma ideia, segundo ele, a Alemanha só seria um lugar sério, forte e respeitado de novo quando se livrasse desses tipos de pessoas. Então a gente observa a ideologia do homem, certo? Bom, o nazismo nasce em 1919 com o chamado Partido Trabalhista Alemão, o nacional-socialismo dos trabalhadores alemães. Certo? Qual é a história do partido? Certo? Para eu chegar no partido, eu vou contar para vocês a história do Hitler, certo? A biografia dele, de uma forma muito rápida. Eu acredito que a maioria deve conhecer. Certo? O Hitler, ele, na verdade, ele não é alemão, ele é austríaco. Certo? Ele nasce na Áustria, mas criou-se na Alemanha, passou a vida toda na Alemanha. Certo? Nisso que ele passa a vida toda na Alemanha, ele, em 1914, né, certo? Mas antes disso, da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser participante. Mas a infância dele é uma infância muito traumática, certo? O pai dele o espancava constantemente, ele era uma criança que era espancado. Desde criança, ele é um grande admirador e protetor dos animais, pasmem, certo? E o pai dele era apicultor e, vez ou outra, ele soltava as abelhas do pai, certo? Porque ele achava uma maldade ter aquelas abelhas presas. Ele apanhava muito. Um belo dia, o pai dele passa mal na frente dele, tem um ataque cardíaco e morre na sua frente. E ele simplesmente fica observando, como se tudo estivesse normal. A família de Hitler era uma família complicada. Hitler vivia com sua mãe, pai e irmã. Certo? A mãe de Hitler era a única que, segundo ele, apoiava ele, porque ele tinha um sonho de se tornar artista. Inclusive, se a gente for pesquisar algumas obras dele, são de fato muito bonitas. Ele queria ser um artista, enquanto o pai achava que isso não era coisa para homem, ele tinha que ser militar. Mas aí o pai dele morre, a mãe veste o que ela tinha para que Hitler vá fazer a seleção na Academia de Belas Artes de Viena, porque isso seria muito bom para ele e seria uma oportunidade dele finalmente entrar nesse ramo artístico, dele ser um pintor famoso. Porém, nesse meio tempo, a mulher adoece, certo? E adoece de uma forma muito grave. Os médicos vêm, avaliam,
certo? E o diagnóstico é que ela tinha câncer de mama, estava em fase terminal. O câncer é uma doença silenciosa, como todo mundo sabe, certo? E quando ele vem se manifestar é porque as coisas já estão nas últimas, né? No início do século XX não se tinha exames preventivos. Então ela é diagnosticada com câncer de mama e ela estaria nos seus últimos momentos. Mas aí ela pega o dinheiro que ela tinha guardado e disse: vá, meu filho, vá fazer essa oração em Viena, na Academia de Belas Artes. Eu quero morrer com você sendo um artista famoso, importante. E ele vai. Quando ele chega na Academia de Belas Artes de Viena, que se juntam os artistas que deveriam fazer uma espécie de vestibular da época para a seleção, o curador do museu, digamos assim, ele... O pessoal vem aqui fazer a prova. Todo mundo se junta e da sala sai uma mulher, certo? Ela tira a roupa, fica nua e a prova era pintar a mulher. E aí Hitler ele fica nervoso, ele não consegue desenvolver o desenho da forma que deveria, a pintura da forma que deveria, porque ele ficou nervoso com a cena que viu, e dessa forma, por conta deste motivo, ele é reprovado. Ao voltar para casa e ver que o seu sonho estava destruído, ele não teve coragem de dizer à mãe que tinha sido reprovado, até porque seria uma das últimas coisas que eles conversariam. Ele diz à mãe que tinha passado, certo? E pouco tempo depois a mãe morre. Certo? Mas na verdade ele tinha reprovado. Hitler aceitou de morar, aceitou de comer, aceitou o que fazer. Ele, o cara sem esperança, largado na sociedade, estoura a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o lugar que tinha emprego e que dava uma importância, que as pessoas eram respeitadas e valorizadas, era o exército. Então Hitler ele entra no exército e vai lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele entra como soldado, ao longo do conflito ele é promovido a cabo, certo? O cabo Hitler. E a função de Hitler era estar dentro de uma trincheira, certo? Na Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras. Um general, um coronel, um capitão superior chegava para ele, dava uma mensagem e disse: olha, vai entregar isso ao outro superior que está lá na outra trincheira. Aí lá ia Hitler, saía das trincheiras, pegava a bicicletinha dele, assim, na época os deslocamentos eram assim, tome bomba para cá, bomba para lá, tiro de metralhadora, trrr, e o camarada ele não morreu, certo? Embora em uma desses processos de deslocamento ele leva uma bala, um projétil em um dos testículos e por isso ele não teve mais filhos, ele não tem filhos, por conta disso ele perde um dos testículos na guerra. Mas a função dele era estar levando mensagem de um general para outro. Era ser uma espécie de moleque de recado na guerra. Em um desses conflitos, já no finalzinho da guerra, certo? Ele leva uma bomba próximo ao rosto de gás mostarda, certo? Que o quase cega, certo? Ele quase fica cego e ele ia morrendo sem conseguir respirar, até que alguém o salve e coloca uma máscara de gás nele. Mas enquanto ele está no hospital, a Alemanha se rende na Primeira Guerra Mundial. E para ele isso foi um absurdo. A Alemanha ela deveria morrer, ser destruída lutando e não se render. Certo? E quando vê os termos da rendição, que é o Tratado de Versalhes, para ele isso foi pior ainda. Ele não aceita isso, ele não admite isso. E por conta disto, o Hitler, ele novamente ele fica sem ter o que fazer. Certo? O exército o chama novamente e oferece a ele uma vaga para espionar um partido que estava nascendo. O medo, certo, que a Alemanha tinha é que esse partido que estava nascendo em 19 na Alemanha, ele fosse o mesmo com a mesma ideologia que estava nascendo em 19 na Itália, uma ideologia fascista. Certo? Então eles colocam Hitler para espionar esse partido. Outros soldados foram deslocados para espionar outros partidos, certo? É um serviço de espionagem. E Hitler, quando ele chega em 19 no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, certo? É a primeira experiência dele como um orador, até porque ele não sabia que tinha um dom para fala, ele era muito tímido e não sabia que sabia falar, certo? Mas aí, ao longo desse processo, Hitler ouvia frases muito comuns, que eram comuns da sociedade da época, da sociedade alemã da época, que dizia que os judeus eles tiravam pão da mesa dos alemães e davam aos cachorros. E esses cachorros eram a França e a Inglaterra. Por que isso? Porque durante o Tratado de Versalhes, que acabou com a economia alemã, né? A Alemanha teve que se reconhecer como a única culpada pela guerra, teve que indenizar a França e teve que indenizar a Inglaterra. A Alemanha não tinha dinheiro para fazer tudo isso.
para se reconhecer e assumir os custos da batalha e indenizar todo mundo. Ela não tinha dinheiro para isso. Então ela teve que pegar grandes empréstimos. E os donos dos bancos na Alemanha que tinham dinheiro para emprestar ao Estado, o dono desses bancos eram judeus. Então, judeus que vivem na Alemanha lucram com a desgraça alemã, porque nunca os donos dos bancos tinham ganho tanto dinheiro, porque tiveram que emprestar muito dinheiro para a Alemanha. E a gente sabe que quando se empresta dinheiro, o lucro através dos juros é muito alto. Então, a sociedade alemã, isso não é uma criação de Hitler, certo? A sociedade alemã dizia que os judeus eles tiravam o pão da mesa dos alemães e davam aos cães. E isso é uma coisa que Hitler via muito, desde o momento que estava nas ruas, até o momento que ele entra no partido. E aí as pessoas iam falando isso, certo? Falando isto, falando isto. E aí ele foi gostando do que foi ouvindo, certo? E foi treinando a fala, foi treinando a voz, e foi expressando a sua opinião, que era esta também. Certo? Ele foi expressando a sua opinião, e aí quando ele foi percebendo que ele tinha um dom para a fala. Certo? O partido ele nasce como nacional-socialismo dos trabalhadores alemães, porque inicialmente, certo, o partido ele tinha a pretensão de ser uma ideologia socialista, certo? Mas quando Hitler ele entra dentro do partido, apesar do nome permanecer, o partido ele se desvincula do socialismo. Inclusive, depois que Hitler ele vai chegar ao poder, um dos grupos que eram pesquisados para ser mortos na solução final, nas câmaras de gás, vão ser justamente socialistas e comunistas. Certo? Eram grupos odiados pelo Hitler. Mas aí, em 19 ele entra no partido. Certo? E aí ele vai treinando na capacidade de fala, ele vai vendo que quando ele falava, dizia que a culpa era os judeus, o culpado era os judeus deveriam ser exterminados, por conta desse ditado que já dizia, que já existia na sociedade, os judeus são os culpados, exterminam os judeus. Quando ele promovia esses discursos, ele via que se fazia muito sucesso, e ele foi treinando as formas que ele falava, certo? Ele foi vendo as posições que ele falava, quando ele fazia uma posição, quando ele fazia outra, quando ele fazia uma coisa, ele foi vendo a reação do público, então ele disse, opa, quando eu fiz assim, a população gostou, quando eu fiz assim, o pessoal gostou. Então ele foi gravando até os movimentos que ele fazia, que as pessoas vibravam mais, e ele foi fazendo este tipo de coisa o tempo todo e foi treinando a oratória, certo? Ele foi treinando a oratória o tempo todo, certo? Uma das coisas que eu disse a vocês, depois que agora ele está já firme no partido, é dizer que a culpa não é só dos judeus, a culpa também é dos comunistas. Por que dos comunistas? Porque Marx era judeu. Então, se Marx é judeu, como é que o comunismo pode prestar? O comunismo não presta, Marx é judeu. Então, o comunismo, ele, além dessa questão Marx-judeu, tem um outro fator que, para os comunistas, vocês sabem, não existe a ideia de nação, certo? Até porque Marx, ele ensina, né, no livro dele chamado Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo todo, univos. Ou seja, para Marx, a revolução socialista só deveria acontecer, só daria certo se o mundo todo fizesse a revolta ao mesmo tempo e implantasse uma revolta socialista no mundo todo, certo? Eliminando, superando a ideia de nação, ou seja, são os trabalhadores do mundo, todo mundo. As fronteiras elas são artificiais e criadas, as pessoas vivem no mundo, não tem sentido de fronteira. Para Hitler isso é um absurdo, certo? Porque o cara não é nacionalista, ele não valoriza o próprio povo. Lembrando que Marx era alemão, né? Viveu no século XIX, uns anos antes de Hitler, mas Marx é alemão, é um judeu alemão, certo? Então Marx ele representa tudo aquilo que Hitler odeia, né? Um cara antinacional, judeu. Então, os comunistas eles deveriam ser perseguidos, certo? Marx é um alemão que não valoriza a Alemanha e, além de tudo, é judeu. Então, é um cara que deveria ser perseguido, deveria ser morto. Quem acredita na sua ideologia, certo? Então, ele vai, claro, ele bebe muito no fascismo italiano do Mussolini, certo? Ele vai beber muito nessa ideologia fascista, ele vai agregando fascismo à sua carga de oratória. E o que Mussolini ele praquejava lá na Itália, Hitler meio que reproduzia na Alemanha, certo? Mussolini é uma grande inspiração para Hitler, então ele meio que reproduzia. Claro que adicionando ingredientes extras à mistura, né, como por exemplo esse ódio descabido aos judeus, até porque toda generalização é burra, né? Não é todo dono de banco que era judeus, embora a maioria na Alemanha fossem, e também não é todo judeu que é rico, né? Nem todo judeu que lucrou com a desgraça alemã, né?
mas no final das contas, os fascistas terminaram todos, quase todos foram, né, que viviam na Alemanha. Certo? Até aqui alguma dúvida? Nada, né? Então, Hitler, assim, depois que ele entra no partido, certo? Ele ganha muito prestígio em pouco tempo. O exército que tinha colocado ele para fiscalizar a formação e não permitir que um partido intolerante, como foi no caso da Itália, se formasse na Alemanha, acabaram meio que criando o demônio, porque ele descobre que sabia falar no partido, certo? E toda a ideologia de ódio que ele tinha, né, mediante todos os problemas que o cara teve na vida, ele coloca no partido. A ideia cresceu a tal ponto que Hitler ganhou tanto apoio popular que ele começa a conversar com alguns oficiais do exército e tenta dar um golpe, certo? Esse é o golpe de 1925. Mas no final das contas, os generais que o apoiavam, no final, no último momento, desistem da ideia, ele fica sozinho lá, ele vai preso. Certo? E na cadeia ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, e esse livro que é o, digamos assim, o compilado da ideologia de ódio dele. Na cadeia ele escreve o fundamento do nazismo, como deveria ser, Mein Kampf. Aí ele se distancia um pouco do fascismo italiano, mas sempre seguindo a mesma origem, né, a mesma influência, onde ele explica detalhadamente por que judeus devem ser exterminados, né, por conta dessa questão do Tratado de Versalhes, traidores, certo? Depravados, segundo Hitler, porque negros devem ser exterminados, porque, segundo Hitler, faziam parte de uma espécie inferior. Né? A gente estudou no processo de imperialismo, que desde aquela, do século XIX né, se falava a ideia de eugenia racial, de darwinismo social, ou seja, que a ciência ela foi utilizada para explicar raças superiores e inferiores. Então a gente tem que ver essas questões. A figura do Hitler na cadeia ele escreve, né, as suas ideologias, ele faz o compilado dessas ideologias e de pouco tempo depois ele é inocentado. Quando ele vai para as ruas, ele decide chegar ao poder pela via democrática. Chegando ao poder pela via democrática seria as eleições. Ele se candidata, certo? Acontecem eleições livres em 1933, do qual ele não é eleito, certo? Ele não vai ser eleito. As pessoas de vez em quando no Facebook, no Instagram, afins, redes sociais, cometem esse erro quando for comentar o post. Ah, porque elegeram Hitler. Hitler não é eleito. Certo? Ele tem uma fatia considerável dos votos, mas ele fica em segundo lugar. Porém, o Partido Nazista é o partido mais bem votado para a Câmara dos Deputados. A maioria dos assentos no parlamento pertencia ao Partido Nazi. Aí o Hitler tem condições de negociar com o presidente eleito, que foi o presidente Hindenburg, certo? Ele tem condições de negociar. Porque toda a pauta política que Hindenburg ia colocar, os nazistas eles não votavam. Eles votavam ao contrário, eles derrubavam tudo que Hindenburg queria fazer. Aí Hindenburg disse, Hitler, eu não estou conseguindo governar, o teu partido é oposição e a maioria. Aí Hitler, me nomeia para o governo. Me nomeia para o governo, meu querido, que aí o negócio melhora, eu quero ser primeiro-ministro. Certo? E aí Hindenburg nomeia Hitler para ser o primeiro-ministro em 33. Hitler é nomeado primeiro-ministro, ele não é eleito, ele é nomeado primeiro-ministro. Certo? Ele começa a governar em 33 como primeiro-ministro, com autoridade suprema, certo? Na Alemanha, onde ele começa, certo, o início do seu governo. Em 1935, misteriosamente, Hindenburg morre, e aí Hitler ele dá um golpe de dentro do governo. Ele une a presidência da República ao primeiro-ministro, a chancelaria, certo? E formam uma coisa que ele chama do Reich, o Império Alemão, o terceiro Reich, que seria o terceiro império, o momento mais glorioso da história alemã, e ele passa a se intitular como Führer. Lá na Itália, o Mussolini é o Dulce, na Alemanha, o Hitler é o Führer, ou seja, o líder, certo? Então, é um movimento ideológico totalitário, certo? Tá curioso para saber o resto? Eu acho que sim, né? Então, na nossa próxima aula, nós continuamos o restante, tá bom? Para vocês, um beijo, um abraço e até de breve.